Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje, dia 27 de agosto, quinta-feira, um dia de adoração, mas também um dia em que a igreja celebra a memória de uma grande mulher, Santa Mônica. Você já ouviu falar dela? Pois é, então hoje a gente vai ouvir um pouquinho assim sobre essa santa mulher, essa que ensina todas as mães, sobretudo, a não desistirem da vida de oração, a rezarem pelos seus filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse evangelho de hoje, Jesus fala da sua segunda vinda, do momento do fim dos tempos, da consumação de tudo, e que nós devemos ficar atentos a isso também. Ele dá o exemplo do ladrão. Se o dono da casa soubesse a que horas o ladrão viria, ele com certeza não ia deixar isso acontecer. Mas o Senhor está dizendo que o dia da sua segunda vinda será como um ladrão, ninguém estará esperando. Por isso a gente sempre tem que estar pronto, devemos sempre estar preparados. Já aconteceu assim? Você já viu alguém que deixa sempre para fazer as coisas em cima da hora, quando vê que a coisa está ficando urgente, vai e começa a correr para fazer? Pois é, nas coisas de Deus não dá para fazer desse jeito. Na nossa vida de santidade, na vida da fé, não funciona assim. Nós devemos caminhar já agora, não adianta depois ficar querendo correr atrás do que não fez, porque aí pode ser muito tarde. Lembra daquele outro evangelho das virgens? Elas precisavam ter o óleo na lamparina. Uma não teve óleo na lamparina, quer dizer, algumas, não tiveram óleo na lamparina. E aí saíram às pressas, não deu tempo mais, perderam tempo. Com o que nós temos perdido o nosso tempo? Com coisas fúteis ou temos aproveitado bem o nosso tempo? Você gasta um bom tempo com a sua vida de oração, ou você gasta mais tempo no WhatsApp, mais tempo no Facebook, mais tempo conversando com o vizinho, ou só vendo televisão? Não que isso seja errado, não é errado, mas a gente gasta mais tempo com coisas e com situações e pessoas do que com Deus. Então que nós possamos tomar esse cuidado, estar vigilantes e buscar o Senhor enquanto ainda há esse tempo. E falando um pouco dessa santa mulher, Santa Mônica, nós pedimos por todas as nossas mães, principalmente aquelas mães que sofrem tanto, que rezam pela conversão dos seus filhos. Santa Mônica, para quem não sabe, é mãe de também um santo, Santo Agostinho. Mas, muito diferente do que alguns pensam, Santo Agostinho não era nada santo antes. Ele era terrível, nem fé ele tinha. Ele perseguia a Igreja Católica. Ele era professor de filosofia, de retórica, então ele tinha várias outras ideias esotéricas, acreditava em várias coisas diferentes, mas Santa Mônica rezou, católica fervorosa, ela não desistiu de rezar por esse filho. Ela continuou rezando dia e noite por ele. E Deus ouviu a prece, a súplica, viu as lágrimas dessa mãe, atendeu o pedido dela e aconteceu uma reviravolta na vida de Santo Agostinho, que se converteu, mais ainda, se converteu, foi ordenado padre e depois foi ordenado bispo e hoje é doutor da igreja. Se você lê os escritos de Santo Agostinho, o que ele deixou escrito é assim uma obra maravilhosa que nos emociona. Ele tem até um livro que é chamado de Confissões, dessa grossura aqui, mas é um livro assim cheio dos relatos da experiência e da conversão de vida, do encontro que ele teve com Deus, onde ele dedica um capítulo praticamente só para a mãe dele, Santa Mônica. Então que Santa Mônica interceda principalmente pelas nossas mães, aquelas que mais sofrem, que pedem pelos filhos que estão no mundo das drogas, dos vícios, do pecado, ou que estão longe, afastados de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Salve Maria Imaculada.